Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Aquiles Guedes Rapace. Ele é natural de Americana e cursou Educação Física pela UFSCar. É mergulhador profissional desde 2013, massagista desde 2016. Foi jogador de basquete amador e atuou em vários times no Brasil. É escritor desde sempre. Ganhou o segundo lugar em concurso de Americana em 2002 com o texto Cave Hominem. Em 2003, ficou com o terceiro lugar também em Americana com o texto Chamou-me Palmeirense. Atualmente vive nos Estados Unidos. Olá, Aquiles, tudo bem? Olá, Marta, tudo ótimo. Espero que tudo bem aí também no Brasil. É um prazer participar do seu programa. Você é uma pessoa que tem vários dons e um deles é escritor. Nós já vamos falar desse seu livro que você lançou recentemente, o livro Ninguém, Sujeito Indefinido. Vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória. Você é um viajante, foi para um monte de lugar. Você gosta de viajar, pelo jeito. Eu gosto de viajar, desde pequeno foi uma tônica natural na minha vida, me mudar de cidades, porque meus pais se separaram, e aí minha mãe mudou de cidade, eu fui com ela, e aí ela mudou mais algumas vezes de cidade, então essa dinâmica de se mudar foi natural, aconteceu e eu aceitei, e incorporei. E aí depois, quando eu fiquei adulto, surgiram algumas oportunidades de viagem. E é da minha filosofia ao dizer sim. Raramente eu digo não para as coisas. E aí eu fui aceitando viajar, alguém falava, vamos não sei aonde? Vamos. Vamos não sei aonde? Vamos. E eu fui. E depois que eu fui, eu comecei a gostar mais de ir do que de voltar. Muito embora eu sempre voltasse. Voltava ao Brasil para visitar as pessoas, voltei várias vezes para passar uma temporada morando no Brasil de novo, Maceió, mas a estrada despertou uma paixão profunda em mim, e é por isso que eu me mantenho na estrada. Você é mergulhador. Onde você se formou mergulhador? Pois é, o mergulhador foi um negócio super acidente na minha vida. Eu viajei para Tailândia em 2013, a convite de um amigo. Ele me ligou num dia, de repente, falou: Aquiles, você está fazendo o quê? Estou trabalhando. Vamos para Tailândia daqui 15 dias? Eu falei: poxa vida, não sei nem onde fica a Tailândia no mapa. Não, vamos ou não vamos? Eu falei: vamos. E aí eu me pedi demissão na mesma hora, subi na gerência, pedi demissão, voltei, liguei para ele e falei: ó, tá confirmado, tô indo, tô comprando minha passagem. E fomos. E chegando lá, a gente estava fazendo mochilão e trafegando ao longo do território tailandês, e a gente acabou numa ilha, e o grande lance da ilha, ela é famosa no mundo inteiro, é o mergulho. E aí, quando a gente começou o curso, né, a gente comprou o curso, começou o curso básico, eu tinha bastante medo da água, a interação com a água, eu não me dava bem nem um pouco com a água, eu gostava de ficar na água, mas embaixo dela não. E depois do primeiro mergulho no mar, durante o primeiro mergulho, 5 minutos depois que a gente estava dentro da água, surgiu uma tartaruga gigantesca na minha frente e a interação com o animal desbloqueou todos os medos. Eu fiquei embasbacado, fiquei completamente conectado com a tartaruga e abismado com a majestade dela e falei: nossa, é isso, quero continuar. Quando a gente voltou para a terra naquele mesmo dia, fizemos 2 mergulhos, voltamos pro hotel, né, que era uma escola-hotel junto. Na hora a gente comprou o pacote inteiro de profissionalização do mergulho. A gente estava só fazendo o curso básico para poder mergulhar como recreação, e aí a gente já comprou o resto. E aí a gente se tornou do 0 ao 100 numa tacada só. Básico, avançado, resgate e profissional. Foi assim que eu me tornei mergulhador em 2003, na ilha de Koh Tao, na Tailândia. Você especificou aí que são vários níveis de mergulhador. Explica aí um pouco dos níveis de mergulhador. Quando a pessoa decide começar um curso de mergulho, ela faz primeiro o curso básico, que é o Águas Abertas, dá direito que ela mergulhe até 12 metros de profundidade. Então, dependendo de quem quiser, de quem está fazendo o curso, é o suficiente para ela ver uma quantidade de X de peixe, ver corais, se divertir e ponto. É claro que algumas espécies, elas não vão aparecer nunca nessa faixa de profundidade, é muito raso.
Então você pega e faz o curso avançado. O curso avançado já te leva ao limite do mergulho recreativo, que é 30 metros de profundidade. Então, já com o curso avançado, você já resolveu o problema de que não tem nada que você não possa fazer mergulhando como recreação. Ele já te leva no limite. É super divertido e tem muita vida para ver. Quanto mais fundo você vai, mais vida você vê, apesar de ter menos cores, ter menos tempo para ficar lá embaixo, que aí tem diversas variáveis que alteram o tempo que você pode ficar lá embaixo. Mas é quando você experiencia maiores adrenalinas do mergulho, que é no curso avançado que você pode fazer o mergulho noturno, pode fazer o mergulho em... São algumas especialidades que você escolhe, né? Eu, por exemplo, escolhi o mergulho e naufrágio durante o básico. Depois de que você acaba o básico, aí você faz a credencial de mergulhador de resgate. Então você tem um treinamento intensivo para situações de limite, de salvamento de alguém que passou mal no barco ou na água, resgatar, tirar a pessoa da água. São técnicas bastante difíceis de aplicar, que você treina a exaustão, porque imagina tirar alguém tirar o equipamento, pôr a pessoa no teu colo e subir uma escada do mar para dentro do barco. É bastante cansativo, é quase um treinamento militar, mas continua sendo um mergulho recreativo. E aí depois que acaba isso, você dá início ao curso de primeiro nível de especialização em mergulho profissional, que é o Dive Master, mestre em mergulho, que é quando você vai ter que fazer uma quantidade grande de mergulhos e durante essa programação de mergulhos você vai realizar exaustivamente várias habilidades de mergulho, todas elas reunidas ao longo de 40 ou 100 mergulhos. Aí você se torna Dive Master, você é profissional, você já pode trabalhar como mergulhador. Depois disso, se você quiser continuar, você faz o curso de instrutor de mergulho. Aí você pode dar aula, você pode credenciar outras pessoas a se tornarem mergulhadores. Você completou tudo isso, você é um mergulhador profissional, topo da carreira dentro do mergulho, e aí tem outras especialidades que você vai podendo adicionar a essa carreira. Eu trabalhei durante um tempo como mergulhador na Tailândia, e hoje o mergulho para mim é um lazer. Você tem alguma história interessante para contar sobre algum evento de mergulho? Tem uma vez que eu fiquei perdido embaixo da água, sozinho. Nesse dia a água estava cristalina, estava tudo certo, mas quando você está mergulhando, seu campo visual, ele se altera para tudo isso que você consegue ver com seus olhos normalmente, para aquilo que só a sua máscara deixa você ver. Então, reduz muito. Então, no ponto de que se você olha um pouquinho para cá, e você sempre mergulha em dupla, e o seu amigo olhou um pouquinho para lá, vocês se distanciaram muito do ponto de visão um do outro somado, porque é difícil encontrar se você não está o tempo todo vendo onde ele está. E a água tem colunas de visibilidade que, dependendo de diversas variáveis, alteram. Então, às vezes ela está só 5 metros de visibilidade, às vezes não tem visibilidade nenhuma, às vezes tem 30 metros de visibilidade. E nesse dia a gente estava fazendo uma limpeza da praia. A gente mergulha e vai catando tudo que tem de lixo na areia e vai colocando em saco. Um saco que a gente leva e vai limpando. E esse meu amigo, que era meu companheiro de mergulho, ele sempre foi muito ansioso, ele saía mergulhando e eu tinha que ficar mantendo ele no ponto de vista, do meu ponto de vista, porque ele nunca olhava para saber onde eu estava, então eu que tinha que controlar onde ele estava. E acontece que vai pegando lixo aqui, a gente esqueceu de olhar um para o outro. E quando eu olhei de novo, cadê? E tem um procedimento todo para quando isso acontece, que você nunca pode ficar sozinho, porque é quando você está sujeito aos maiores perigos do mar, porque você não tem ninguém para compartilhar o problema. Se você acaba o seu oxigênio, você pode respirar do teu amigo, e assim vai. Então, a gente se perdeu, ele fez a mesma coisa, mas eu aqui sozinho, parei um minuto, fiquei esperando, nada, e aí eu comecei a subir. Só que como a gente estava limpando a faixa da praia, não estava em mar profundo, eu tinha muito medo de subir para a superfície, porque eu não tinha nenhum sinalizador de que eu estava lá embaixo. Ou seja, passavam barcos o tempo todo. A gente está falando de Tailândia, um tráfego de barco como se fosse uma canoa maior que funciona como táxi. Esses barcos, eles funcionam com uma hélice que o sujeito fica segurando e ele mergulha na água. E é um cabo grande, assim, uma peça de metal, né, uma vara de metal grande com a hélice embaixo, que ele abaixa. Então, ali, como é muito raso, o medo era de eu estar subindo e vir um figura ali e cortar minha cabeça fora. E aí eu não tinha coragem de subir, sendo que o procedimento era subir. Eu falei, não vou subir, porque se eu vou subir aqui, vai passar um taxi boat aqui, vai cortar minha cabeça fora. E aí eu comecei a nadar, falei assim, bom, eu acho que eu não estava com a minha bússola nesse dia nem nada, que era muito raso, eu acho que se eu nadar para a direita aqui, eu vou acabar no canto da praia, que é onde estão as pedras, e eu vou poder subir, porque ali não vai ter barco nenhum. E eu fui devagarinho, muito devagar.
Quando eu cheguei lá, finalmente, topei com as pedras, estava certo na direção, e subi, eu subi na água, olhei pro outro lado, tava a praia inteira, empolvorosa, me procurando, apavorado, porque já fazia 40 minutos que eu tinha sumido. E 40 minutos embaixo do... Você vai pensar todas as tragédias possíveis que aconteceu com o teu amigo, porque não tem razão dele estar sozinho 40 minutos embaixo da água. Então esse dia foi um dia de bastante adrenalina. Depois disso foi quando eu comecei a mergulhar com tubarões. Isso eu não falei para você antes, mas é o meu principal hobby. Eu nado com tubarões e sem proteção nenhuma. Então aconteceu um dia por acaso também que eu fui para um lugar, dei de cara com os primeiros e apaixonei. E aí passei sempre que podia e sempre que posso a planejar viagens para fazer esse tipo de coisa. Há 3 semanas atrás eu estava na aniversário, eu fui para isso. Aí nadei de novo, mar aberto, aí tem toda uma técnica para atrair os tubarões e vários tubarões nadando, completamente não é um parque, nada, é dentro do mar. Você atrai com um pedaço de peixe, eles vêm e você nada com eles, e tem técnicas para você também lidar com eles dentro da água, que são animais selvagens. Nadar com tubarões. Tem que ter sangue frio. Já está na água, tá com sangue frio já. Exatamente, a água ajuda, a água é o elemento da entrega. Você entrega tudo na mão de alguém que você não se responsabiliza. Pelo contrário, né? Quando eu entro na água, eu me responsabilizo pelos meus atos e os animais, eles vão agir de acordo com o instinto deles. E cabe a gente só tentar ao máximo antecipar o comportamento deles, mas lembrar que a todo momento você está no ambiente dos animais. Então eu não carrego nenhum tipo de arma, se acontecer alguma coisa no espeto do tubarão, nada, é na raça, é na pele. O tubarão lá, eu aqui, chega muito próximo, em alguns momentos chega próximo, você tem que empurrar ele com a câmera, que ele vem, encosta na câmera, morde a câmera, e você empurra ele com a câmera, mas é o ambiente deles. Esses tubarões, eles atacam a pessoa ou são tipos de tubarões que têm um certo controle do perigo? Tubarão, assim como quase todas as espécies dentro da classe dos tubarões, são carnívoros, são predadores ápice da cadeia alimentar. Então, eles têm dispositivos que despertam neles o instinto predatório. Eles são muito curiosos e são extremamente inteligentes. Então, eles analisam muito uma situação antes de tentar uma mordida de teste. Porque o tubarão não tem mão. Tudo que ele testa, tudo que ele vê o que é, ele testa com a boca. A maioria das mordidas são mordidas investigativas, mordidas exploratórias. Ele não está atacando. Até porque uma grande parte dos tubarões não são predadores de ataque, de espreita, de atacar um bicho vivo. Eles pegam bichos que estão quase mortos ou já mortos. São carniceiros. Quando acontece a interação com o ser humano, ele dá sinais de como é que ele enxerga você dentro da água. Se ele enxerga você também como um predador, a partir do contato visual, se ele não está confortável com você na água, ou se ele está muito confortável com você na água. Eu tenho vídeos tocando o tubarão que passou do meu lado. Agora, tenho vídeos também do tubarão atacando e eu me protegendo com a câmera. Qualquer pessoa pode mergulhar com os tubarões ou precisa treinamento? Na verdade, qualquer pessoa que pague, vá no barco e caia na água com eles. Esse tipo de coisa não tem treinamento. Se você não está mergulhando com equipamento, você está na flor da água, só com a máscara e o respirador, né, o snorkel. Para esse tipo de coisa não tem treinamento nenhum, você só segue o que os operadores da aventura te ensinam. Eu aprendi muita coisa sozinho e eu me sinto seguro dentro da água. É claro que eu não recomendo para ninguém que não se sinta à vontade com uma situação dessa, porque é literalmente você estar sem proteção nenhuma com um predador ápice da cadeia alimentar. Não é recomendável para quem não se sente à vontade numa situação dessa. Seria o paralelo de caminhar na selva com tigre, coisa que você não pode fazer em hipótese nenhuma. Mas na água isso é possível, estar perto de um predador. Mas é o que eu falei a respeito de prestar atenção nos sinais do comportamento, da linguagem corporal do animal e a sua também, como é que você se comporta para mostrar para ele quem é você. Porque o tubarão não tem a menor ideia do que é um ser humano. E aí, o jeito que você se comporta, que você se movimenta, o jeito que você mexe na água, o jeito que você usa os seus olhos, tudo isso conta na avaliação do animal. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Aquiles Guedes Rapace, autor do livro Ninguém, Sujeito Indefinido, a história não contada do Cigano Rei. Você foi para a Tailândia, fez seu curso de mergulho. Como é que você foi parar nos Estados Unidos? Viajei e dentre essas viagens eu estava no México em 2019 e um amigo que morava aqui nos Estados Unidos falou: Aquiles, vem pra cá. Meu amigo inclusive é de Americana e ele tá agora cruzando todo o território da América do Norte num motorhome, ele e a esposa dele.
o Gustavo e a Suelen. Inclusive, fazer aqui a deferência necessária, o Lord Gustavo e a Lady Suelen, que eles têm esse título na Escócia, e eu até mudei o contato do meu celular para Lord e Lady. Eles saíram da Flórida e estavam no Alasca e estão no Canadá. E quando eu tava no México, ele me ligou e falou: Aquiles, vem pra cá me visitar, na Carolina do Norte. Esse lugar aqui é maravilhoso, você vai gostar, é o lugar mais seguro dos Estados Unidos, literalmente, número 1, ganhou 3 anos seguidos a cidade mais segura dos Estados Unidos. Vem pra cá. Eu falei, bom, vamos nessa. Eu só tinha visitado os Estados Unidos em lugares turísticos, o que não é meu gosto pessoal, eu não gosto de lugares turísticos, não tenho afinidade com isso. E como era um lugar completamente desconhecido, no interior dos Estados Unidos, eu teria a primeira oportunidade de ver realmente quem é o americano. Porque o americano, principalmente para o brasileiro, é muito caricato. A gente cresce vendo o americano de uma forma, nos filmes e na televisão, e ouvindo sobre o americano, a gente constrói uma imagem, especialmente também pela certa rivalidade que existe entre a América do Sul e a América do Norte, como é que eles se portam, como é que eles se apresentam e tudo, e eu tinha essa curiosidade. Ademais, eu vinha de Americana, que é a cidade para onde eles foram e tem uma raiz histórica ligada, com diversas nuances históricas. Eu falei, bom, eu vou, especialmente a Carolina do Norte, tem uma ligação forte com a minha cidade natal. E eu vim e me apaixonei, porque eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos que não era os Estados Unidos da televisão. Claro que era da televisão, e ainda mais, muito forte do que dos filmes. Tudo aquilo que a gente via 3 vezes mais. Porém, sem a influência turística, o ritmo de vida era diferente. Eu tinha maior oportunidade de conhecer os usos e costumes deles, fazer amizades locais e ficar amigo de pessoas que nasceram aqui e tudo mais. E eu gostei. Aí, em 2020, veio a pandemia, e a pandemia frustrou os meus planos a longo prazo, que eu tinha outros planos, e eu voltei ao Brasil, e foi onde eu fiquei até que a pandemia entrou numa outra fase, quando as coisas recrudesceram um pouco, que a vacina já era uma realidade, e as pessoas puderam voltar a viajar. E foi quando eu voltei. E aí voltei para cá, para os Estados Unidos, e eu tive uma oportunidade de me instalar. Eu pedi muito ao universo uma coisa e aconteceu. Eu costumava falar para amigos, falava, olha, poxa, ainda vai acontecer de eu poder ficar num lugar isolado, na neve, só eu, sozinho, numa casa, para poder escrever meu livro. E aconteceu exatamente assim. Ipsis literis, eu estava, de repente, no dia de Natal, numa casa isolada no Colorado, com neve, que um amigo meu estava fazendo reforma na casa, a casa estava abandonada, então não tinha ninguém morando lá. Ele falou, pode ficar aqui. E eu fiquei lá. Então era um cenário exatamente como o filme O Iluminado, que foi no Colorado, inclusive. Neve, neve, neve. E eu escrevendo, assim como o personagem do Jack Nicholson no filme. E aquilo entrou na minha cabeça e eu não conseguia parar. Escrevia. E foi como nasceu o meu livro. Ele nasceu no Colorado, quando eu tive essa oportunidade de ficar durante 3 meses isolado no inverno de lá, que é um inverno muito rigoroso. Recentemente, o Aquiles Rapace lançou o livro Ninguém, Sujeito Indefinido, a história não contada do Cigano Rei. Você diz que escreve desde sempre e tem alguns livros aí já escritos, mas esse é o primeiro publicado. Eu escrevo desde sempre porque na minha casa o meu pai ele é o exemplo da afinidade com a literatura. Então, desde pequeno, todos os filhos dele, ele costumava deixar bilhetinho escrito e esconder embaixo do travesseiro. Então, quando você ia dormir, você encontrava um bilhetinho, ou pôr um bilhetinho embaixo da porta para quando você acordasse de manhã. E aquilo me inspirou. Gostava de ler e gostei de replicar o gesto, o carinho, passar para frente a gentileza. Então, tomei gosto, sempre gostei de escrever, sempre gostei muito de ler e fui, ao longo da minha vida, encontrando os meus alter egos na literatura. Tive várias fases e fui aos poucos moldando aquilo que eu posso hoje classificar o jeito que eu gosto mais de me expressar. Então eu tive a minha fase, nenhuma delas passou, elas só se passaram por metamorfose, mas eu tive uma fase muito Vinícius de Moraes, eu sempre gostei muito de Vinícius, tenho a obra completa dele, sempre li muito o Vinícius de Moraes. Durante a escola, eu posso mencionar também um deslumbramento, uma admiração muito grande pela Clarice Lispector. Depois mais velho, mas assim, não na época da escola, porque o conteúdo era um pouco mais inflamado, mas Hilda Hilst, porque é um conteúdo mais picante, gostava também da forma de escrever. Machado de Assis era uma coisa que meu pai incentivava a ler e eu gostava muito.
Nelson Rodrigues especificamente pela influência da escrita em si, que é muito boa, simples e direta, mas também pelas imagens da vida como ela é, que a Globo transmitia, e toda aquela encenação sempre sobre adultério, aquela temática carioca, os tipos cariocas, aquilo me encantava. Depois, quando eu estava na faculdade, eu comecei em certo momento a me dar mais a filosofia. Eu tinha professores muito bons na UFSCar, e eles provocavam a busca pelo conhecimento. E nessa onda, eu cheguei em determinado momento no Nietzsche, e aí eu me apaixonei profundamente pela filosofia do martelo. E me aprofundei. Então, em determinado momento, eu comecei a contestar tudo aquilo que eu acreditava antes de ter conhecido a literatura dele. Depois disso, eu citaria, dentre tantas coisas que eu li, que a que mais me impactou foi Bukowski. Quando eu li Bukowski, eu falei, putz, aqui tá uma chama que me faz sentido na forma de se expressar. Uma literatura completamente informal, o cara tá sentado com você no bar contando história, ele não tem nenhum desvio de recurso literário, nada, é história em cima de história. E aquilo me fez sentido especialmente porque eram literalmente histórias do dia a dia, gente comum. E como eu viajei muito, e é onde as coisas se encontram, eu conheci muitos tipos de indivíduos malucos, fora do comum, gente que é só em filme que a gente pensa que existe, mas existe na vida real. Se fosse na Tailândia, aventuras que eu vivi passando um dia na China, coisas do Arco da Velha. Como é que eu vou contar essas histórias, né? Pensei. Eu poderia contar, eu tenho um livro de viagem que está escrito, esse é um livro não ficcional, ele está escrito, mas não está finalizado, eu pretendo terminar ele agora quando acabar a tradução para o inglês do meu livro atual. Esse livro é um livro que tem histórias que eu vi na estrada, mas outras histórias, elas não fariam sentido nenhum num livro sobre viagem, porque eram personagens que eles são até caricatos demais, não ia ornar. E foi quando eu decidi criar esse enredo ficcional baseado nessas inúmeras pessoas com que eu cruzei ao longo do tempo. Como eu morei em vários lugares, em vários países, são culturas diferentes, são pessoas que levavam a vida delas de maneira diferente, e foi como eu cheguei a esse resultado final de um livro grande, um livro grosso, tem 720 páginas, que é o meu livro Ninguém, Sujeito Indefinido, a história não contada do Cigano Rei. A capa do livro Ninguém, Sujeito Indefinido, a história não contada do Cigano Rei, é uma capa que, primeiramente, eu menciono o artista que fez ela, foi o Magu, Luiz Guilherme Trevisani, que é de Americana. Ele estudou comigo no Colégio Politécnico. Depois ele foi seguir a vida dele, fazer arquitetura, foi morar em Florianópolis, onde ele estudou, e é onde ele vive até hoje. E quando eu comecei a escrever o livro, e eu cheguei no escopo final de como seria o livro e tal, eu liguei para ele, falei, Magu, queria que você fosse o ilustrador. Ele topou no ar, eu topo. Eu gosto do seu desenho e eu acho que você é da mesma conexão cerebral com a minha. Vamos nessa? Vamos. Porque o livro tem algumas ilustrações dentro, né? Poucas, mas tem. Ao longo desse processo, eu fiquei martelando na minha cabeça o que seria a capa. E eu passei por muitas ideias. Eu falava no Magu, ele desenhava. Eu falava no Magu, ele desenhava. Mas nenhuma delas ainda tinha dado a significação para aquilo que eu tinha dentro da cabeça. E aí, finalmente, um dia, fazendo uma chamada com o Magu, já no final, que já não faltava mais nada, só faltava a capa, e a capa não encaixava, a gente chegou numa dinâmica de cores, e eu falei, Magu, desenha isso, isso e aquilo, e ele desenhou. Então o resultado do desenho, da capa, é um resultado que tem toda uma linguagem simbólica expressa. Então tem um macaco que representa a besta no sentido do animal, porque tem uma passagem de Zaratustra, o livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, que ele diz que o homem é a corda esticada sobre o abismo, atando ao meio do caminho entre a besta, o animal, e o super-homem, que na linguagem nietzschiana é o além do homem. Não tem nada a ver com sexo masculino, mas é o além do humano. Além do humano no sentido do ser humano que vem para nos render dessa mesmice escatológica que o ser humano virou, né? Um ser moral, mesquinho, um ser que está elevado em relação a tudo isso. Então, na capa tem o macaco andando sobre a corda bamba, que é sobre o abismo. Agora, nessa linguagem, pela natureza do personagem, a corda está atada num seio feminino dos dois lados, porque o personagem se envolve com mulheres na história, e isso é determinante para o segmento da história dele. O macaco carrega numa mão um livro que simboliza a sabedoria, e na outra mão ele carrega um revólver, que simboliza a violência, que está presente na vida dele. E outro detalhe é que esse macaco é um macaco que não tem rabo, então já é um macaco que está num
num processo evolutivo não inicial, ele já está no meio do caminho. É uma capa que eu gosto muito, porque a ideia, o Magoo traduziu exatamente como eu queria e é vistoso, eu adoro olhar para a capa do livro, essa ego trip minha. Você tem um blog, chama Ordenha Cósmica. Lá tem vários textos, poemas, e eu vi que tem em português e também tem em inglês. Você escreve nas duas línguas. Ordenha Cósmica, mamando nas tetas do universo. Porque quando eu comecei a viajar, eu vi a necessidade de ter um blog, e o blog é um ambiente livre. Eu posso escrever sobre o que eu quiser no blog, às vezes eu passo muito tempo sem escrever, às vezes escrevo bastante em sequência, mas eu costumo reunir ali poesias, contos, crônicas, às vezes algumas passagens literárias que me agradam. É um ambiente onde eu posso me expressar livremente, porque as outras redes sociais, elas não... É como se existisse um código de conduta em algumas redes sociais, o que vai gerar com que a sua expressão de arte não seja bem-vinda ali daquela maneira. E no blog eu me sinto completamente à vontade para escrever sobre o que eu quiser. E é engraçado que às vezes alguém já chegaram para mim e fala assim, poxa, você não pode escrever sobre isso. É justamente o que eu posso fazer é escrever sobre isso. Eu tenho esse direito, é um princípio libertário, que você pode se expressar da maneira que for. Se não é um discurso de ódio, você pode se expressar. E o fato de escrever nas duas línguas, eu gosto de escrever em inglês, eu gosto da objetividade da língua inglesa. A língua inglesa te leva de A a B numa linha reta, enquanto a língua portuguesa usa de muito mais recurso para florear aquilo que você quer dizer, o que é muito belo e estético, mas que para as gerações novas, principalmente, às vezes complica a leitura. A principal mudança que eu fiz no meu estilo de escrita foi sair de um rebuscado profundo, acentuado, uma linguagem bem informal. O mais informal possível, porque eu costumava escrever inspirado pelo meu pai escreve da maneira Academia Brasileira de Letras, e eu escrevia da mesma maneira, porque eu aprendi desse jeito. E meus amigos chegavam e falavam, Cris, eu não entendi uma linha do que você escreveu. Eu falava, poxa vida, mas realmente isso não faz o menor sentido, porque eu nem sou dessa geração de Rui Barbosa, eu sou de agora, não faz sentido eu escrever dessa maneira. E lendo, eu tive essa clara evidência. Agora, na língua inglesa, eu gosto de praticar, não é minha língua mãe, mas eu consigo escrever na língua inglesa, escrevo algumas coisas, porque quero que alguns amigos leiam daqui. E hoje, o meu livro, O Ninguém, eu estou traduzindo por conta própria, porque como ele é um livro muito grande, quando eu fui consultar, o custo de tradução oficial com profissional era bem alto mais do que eu imaginava. O cara me cobrou 79 mil reais. Eu falei, tá um pouco fora da realidade do brasileiro, meu amigo. Eu falei, bom, vou traduzir eu. E agora eu passo manhãs, tardes, noites, madrugadas, que é um trabalho extremamente meticuloso, lento, mas que me dá prazer, porque eu vou poder lançar o meu livro aqui e no resto do mundo. Se alguém quiser comprar o livro Ninguém, Sujeito Indefinido, como é que faz? Para quem quiser comprar o livro, pode entrar no Instagram do livro, que lá tem o link que leva para as páginas que você pode comprar. O livro tem a versão impressa, tem a versão Kindle, né, e-book. Qualquer pessoa pode ler, não precisa ter o aparelho do Kindle, pode ler no computador, pode ler no celular. Então, o Instagram do livro é O Cigano Rei. No Instagram, O Cigano Rei, a pessoa tem o link disponível para poder acessar os canais de compra do livro, que também está na Amazon, tem diversos pontos de venda. Como é que faz? Se alguém quiser bater um papo com você, trocar ideias. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar também no Instagram do livro, O Cigano Rei, porque a pessoa pode tanto mandar mensagem pelo Instagram do livro, como lá também tem o meu Instagram pessoal, e ela pode mandar mensagem, entrar em contato comigo da maneira que mais lhe convir. Eu agradeço ao Aquiles Guedes Rapace, mergulhador, massagista, educador físico e escritor, que esteve aqui conosco no Multidom. Obrigada, Aquiles, obrigada pela sua participação no Multidom. Eu que agradeço, Marta, foi muito bom compartilhar os meus dons aqui na Rádio Web Dom, e peço que as pessoas visitem o Instagram, O Cigano Rei, do livro, e se prestem a ler alguma das páginas, porque é uma história de ficção, um romance, que se passa em Maceió e que traz no bojo do livro um conflito psicológico constante, drama policial e amores proibidos. Eu agradeço e foi muito bom participar do programa. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese.
O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.